Saudações, bem-vindo a mais uma sessão de exercícios de admissão química UEM. A todos sintam-se cumprimentados. De salientar que o presente vídeo é tanto relacionado com alguns anteriores, a resolução de exercícios de admissão de química UEM, destinado o presente, o vídeo e tantos os demais relacionados são destinados para todos, mas principalmente para todos, digo, para poder ver o que exatamente lá os conteúdos a qual vem, principalmente é destinado para quem tenha dificuldades e pretenda avançar com a sua química. Então, aqui chamo-me Valdo, estudante de curso de Engenharia Química. Indo diretamente ao essencial, então nós temos aqui exame 2013, questão número 1. Temos aqui exame o ano 2013. Então a questão número 1 diz-nos qual é a massa de permanganato de potássio que fornece 58,5 gramas de potássio. Então 2013. Então nós temos aqui a questão 1. A massa que nos fornece é de potássio, correspondendo a 58,5 kg. Então nós temos o que pretende é a massa de permanganato de potássio. Então neste caso nós teremos, posso deduzir a expressão que pode obter. Nós teremos massa relativa de permanganato de potássio sobre massa relativa de potássio. Então isso nos dará massa de permanganato de potássio. Então indiretamente, mas antes temos aqui massa relativa, temos na massa relativa, aliás, potássio 39, mas eu poderia usar números inteiros, então o resto será aproximação. Então 39, 55, depois 16. Então potássio 39 mais manganês 55 mais 16 vezes 4. Então dá-nos 158. Então nós teremos massa relativa de permanganato de potássio igual a 158 gramas por mol. Então nós teremos a massa de potássio, nos é fornecida 58,4. Então 58,4 quilogramas, gramas, quantidade em gramas, gramas de potássio. Então massa relativa de permanganato de potássio 158 gramas. É uma mol, porque nós teremos, é uma mol, dará-nos já 158 gramas de permanganato de potássio. Então sobre a massa relativa de potássio são 39, que é um átomo. Então 39 gramas de potássio. Então teremos gramas de potássio, simplificar-se com gramas de potássio, ficaremos com massa de permanganato de potássio. Então diz que 58,4 vezes 158 dividido por 39. Então isso dá-nos 236,59. Então gramas de permanganato de potássio. Então as opções nós temos 236,45. Como dizia, números inteiros as quais usei para massas relativas, massa atómica. Então usando todos os números como cifras significativas, o resultado exatamente sairá possivelmente até a essas 45 aqui como cifra significativa, ou seja, 10.045. Mas nós temos aqui 236,59. Então a opção correta D. Indo para a resolução, questão número 2, questão número 2 diz o resíduo de calcinação de uma mistura de carbonato de cálcio e hidróxido de cálcio pesou 3,164 gramas e o dióxido de carbono formado pesou 1,386 gramas. Calcula a percentagem dos componentes da mistura. Então nós temos a questão número 2. Então a massa, questão número 2, temos a massa
Bom, resíduo de calcinação, isto quer dizer reação a altas temperaturas. Então, temos carbonato de cálcio. Então, teremos óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Isso a altas temperaturas. Depois, hidróxido de cálcio. Nós teremos óxido de cálcio mais água. E acertando, nós teremos... Bom, está certa a equação. Temos 2 oxigênios, cálcio 1, então hidrogênio 2. Então, está certa a equação. Agora, damos a indicação de que nós temos a massa do resíduo igual a massa do resíduo de cálcio, a mistura de carbonato de cálcio e de piso, 3,164 gramas do resíduo. Então, depois nós temos a massa de dióxido de carbono que pesou 1,386 gramas. Então, daqui nós tendência mas antes dessa reação, carbonato de cálcio mais hidróxido de cálcio, portanto, dar-nos-ia 2 vezes óxido de cálcio mais dióxido de carbono mais água. Então, este procedimento também seria válido, mas neste caso nós temos massa de cálcio. Nós temos que determinar o único resíduo que nós temos aqui, interpretando o problema, é óxido de cálcio. Óxido de cálcio é o único resíduo que nós temos. Então, que a massa corresponde a 3,164. Então, isto que é massa de óxido de cálcio, o nosso resíduo. Então, temos que determinar a massa de óxido de cálcio a partir de dióxido de carbono, e depois a massa de carbono de cálcio, e também podemos determinar a massa de óxido de cálcio proveniente de hidróxido de cálcio. Então, essencial, nós temos a massa relativa de cálcio, 40. Então, usarei números inteiros também. Então, 40 mais 16, isso dá 56. Então, 56 gramas, massa relativa. Então, então teremos 56, 1,386 gramas de óxido de dióxido de carbono, 56 gramas de óxido de cálcio, sobre a massa relativa de dióxido de carbono, 44, massa relativa de dióxido de carbono, que é 12 mais 2 vezes 16, então 44 gramas de dióxido de carbono. Então isto nós teremos a massa de óxido de cálcio. Então 1,386 vezes 56 dividido por 44. Então 1,764 gramas de óxido de cálcio. Então óxido de cálcio proveniente de carbonato de cálcio. Então nós temos de determinar a massa de óxido de cálcio. Portanto, de carbonato de cálcio é a massa proveniente de carbonato de cálcio. Então massa relativa de carbonato de cálcio 100 gramas, massa relativa. Então, neste caso, teremos 100 gramas de carbonato de cálcio vezes 1,764. Mas, para este caso, nós podemos ter a massa de carbonato de cálcio tanto a partir de dióxido de carbono. Então, 1,764 gramas de óxido de cálcio sobre massa relativa de óxido de cálcio, 56 gramas de óxido de cálcio. Então isto vai simplificar, ficaremos com 1,76, não, 64 vezes isso dividido por 56, dá-nos 3,15 gramas de quê? De carbonato de cálcio. Como eu dizia, poderia também obter a partir de carbonato de cálcio. Portanto, dióxido de carbono. Então, 1,386 vezes 100 dividido por 44. Ou, a partir de dióxido de carbono, 1,386 gramas de dióxido de carbono vezes 100 gramas de carbonato de cálcio sobre 44 gramas de dióxido de carbono. Então, isto também
dá-nos já 3,15. 3,15 é igual a isso. Gramas de carbonato de cálcio. Então, nesse caso, depois temos que antes de massa do resíduo é massa de óxido de cálcio proveniente de carbonato de cálcio e massa de carbonato de cálcio, de óxido de cálcio proveniente de hidróxido de cálcio. Então, nós temos que a massa do resíduo a 3,164 gramas. Então, a massa de óxido de cálcio proveniente de carbonato de cálcio já determinamos que é 1,764. 1,764 mais determinei. Então, óxido de cálcio, então massa de óxido de cálcio será igual a essa diferença. Então, 3,164 menos 1,764. Então, 1,4 gramas de óxido de cálcio proveniente de hidróxido de cálcio. Agora, daqui nós podemos ter já a massa de carbonato de hidróxido de cálcio, mas massa relativa de hidróxido de cálcio é 40 mais 2 vezes 16 mais 1, 17. Então, 74. Então, teremos 74 gramas de hidróxido de cálcio. Essa a massa do resíduo aqui, de óxido de cálcio, sim, o nosso resíduo obtido a partir dessa diferença que nós operamos aqui, obtendo o resíduo total, então 3,164. Então nós teremos 1,4 gramas de óxido de cálcio. Então massa relativa é de óxido de cálcio aqui, então nós teremos 56 gramas de óxido de cálcio. Então gramas de óxido de cálcio simplifica-se, então nós teremos 74 vezes 1,4 dividido por 56. Isso dá-nos 1,85 gramas de hidróxido de cálcio. Então daqui nós sabemos que será a massa total igual à massa de carbonato de cálcio mais massa de hidróxido de cálcio. Então aqui será a massa de carbonato de cálcio. Nós tivemos aqui, aliás, obtive aqui 3,15. Então 3,15 mais hidróxido 1,85. Então gramas. Então isso dá-nos já 5 gramas. 5 gramas total. Então, que é total do sistema. Então, neste caso, a percentagem massa por massa de hidróxido de cálcio será a massa de hidróxido de cálcio sobre a massa total, que é igual à massa da solução. Então, vezes 100%. Então, neste caso, a massa de hidróxido é a massa de hidróxido que nós tivemos é 1,85. Então, 1,85 sobre 5. Então, vezes 100%. Então, isso será, porque aqui gramas e gramas vai simplificar. Então, 1,85 dividido por 5 vezes 100. Isso dá-nos 37%. De quê? De hidróxido de cálcio. Agora, percentagem de carbonato de cálcio. Nós teremos percentagem massa por massa. Então, massa de carbonato de cálcio sobre massa total, que é também massa de mistura da solução. É igual, então vezes 100%. Então nós teremos a massa de carbonato de cálcio, vamos a 3,15. Então 3,15 sobre 5 vezes 100%. Então 3,15 vezes 100 dividido por 5, 63%. Então, indo à solução. Então, massa, carbonato de cálcio é 63, perdão, percentagem, carbonato de cálcio 63%, massa por massa. Percentagem de hidróxido de cálcio, nós temos
37%. Então, 37% massa por massa. Então, indo às soluções. Então, não temos aqui as soluções. Temos aqui 63%. E 63 não temos nenhuma opção que tem só 63, nem aproximado. Nem aproximado. Bom, não temos a opção correta. Não temos a opção correta. Não temos a opção correta, mas esse é o passo da resolução correta. A não ser que aqui nós temos 63, aqui temos 64, e temos 37, aqui temos 35,91. Não, isso não corresponde. Essa grande diferença não significa. Bom, isto não temos a opção correta, mas isto é exatamente a opção, a forma correta de resolução. Então, indo às outras, então não há alternativa correta. Não há alternativa correta. Embora tenha usado números inteiros, mas aqui para uma alternativa, mas essa é a grande diferença, aqui não pode. Então, não há opção correta. Então, a primeira tabela periódica foi feita por, aliás, outro detalhe, aqui o único resíduo que nós temos aqui é óxido de cálcio, porque está a dizer resíduo de calcinação. Então, é exatamente a massa do resíduo, então, igual a 3 vezes 64. Então, é exatamente este processo de resolução correto. Então, a não ser que tenha-se considerado massa de óxido de cálcio igual a 3 vezes 64. Não. Então, a massa de mistura de carbonato e óxido de cálcio não pode, e carbonato de cálcio não pode, porque é massa de resíduo. Então, este é o passo correto de resolução. Salientar. Então, 3. A primeira tabela periódica foi feita por. Temos aqui Mendeleev, a opção correta. Então, essa é a questão número 3. Então, 3, a opção correta é D. Então, depois 4. Um elemento químico A apresenta propriedades químicas semelhantes de oxigênio, número atômico 16. Então, o elemento A pode ter a seguinte configuração. Também deve ter a configuração igual. Pronto, existe um grupo. Não é necessário escrever. Então, aqui nós temos o segundo grupo, não. Oitavo também não. O primeiro não. Quinto não. Então, temos aqui 6. Então, a opção correta C, que é a questão número 4. E 5, nós temos na crosta terrestre, o segundo elemento mais abundante em massa tem estado fundamental a seguinte configuração eletrônica: nível 1 completo, nível 2 completo, nível 3 4 eletrões. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3, está-se a dizer nível 3, 4 eletrões. Então, já tem nível 1, 2, 3, 4 eletrões. Então, 4 eletrões. Então, 2 aqui. Então, o que eu quero saber? A alternativa que indica corretamente esse elemento é número atômico. Então, nós teremos aqui 4, 10, 14. Então, 14, número atômico 14. Então, temos aqui silícios e 14. Então, a opção correta A. A questão número 5. A questão número 6. Considera um determinado elemento químico cujo subnível mais energético é 5s. O seu número atômico e o número do grupo de localização. Então, certo? 6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, depois 4p, 6, depois 5s, 5s aqui, 5s o quê? Confirmado. 2. Então, 2. Então, temos aqui 10, 20, 30 e 8. Então,
38, número atômico. Então, este segundo grupo, A, e depois quinto período. Então, indo às opções, 38, grupo A. Simplesmente queríamos o seu número atômico e o grupo em A, grupo de tabela periódica. Então, 38, segundo grupo A. 38, segundo grupo A. Então, deixamos aqui a opção correta A. Então, 7. Sim, 7. As espécies Fer 2+, e Fer 3+, provenientes de isótopos distintos de ferro, diferem entre si quanto aos números de isso difere quanto aos números de eletrons e de neutrões. Então a opção correta aqui, C. Nem vai necessitar de escrever, mas está bem claro ver, porque nós teremos ferro. Os isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número de atômicos, então, mas pode diferir-se quanto à massa, e se difere quanto à massa, então quer dizer que tanto no número de neutrões e eletrões vão diferir-se, porque claro, aqui temos protões serão os mesmos, mas agora os números de eletrões, temos aqui a perder 2 protões, a retirar, então teremos eletrões de diferentes dados. Então a opção correta, C, por questão. Então avançando para a questão número 8 diz-nos que um metal M com forma de nitrato de fórmula, então o sulfeto desse metal terá a fórmula, então 8. Então isso quer dizer que nós temos este metal nesse 2+, então se eu é de sulfeto, então enxofre 2+, então nós teremos exatamente o seu sulfeto desse. Então indo para as opções, temos aqui B, 9 nós temos sim. Então qual dos compostos abaixo é melhor exemplo de composto iônico? Nós temos composto iônico, sempre vai ser metal, mas também quanto maior for a carga do cátion e do radical lance, quer dizer que maior é a tendência de polarizabilidade, segundo o Van Jans. Neste caso temos esse molecular, temos aqui cloreto de cálcio. Nós temos aqui a linha D, a opção correta. Então a linha D, a opção correta. Então aqui temos, isso também é metal, mas tende a polarizabilidade, porque temos aqui cátion maior, quanto mais cargas elevadas, e então tende a polarizabilidade aqui também. Então a opção correta é exatamente D. Então 10. Quando numa reação verifica-se que a uma temperatura a soma das entalpias dos produtos é maior que a soma da entalpia dos reagentes, diz que a reação, então a entalpia dos produtos, nós temos a entalpia da reação, é a somatória da entalpia dos produtos, a somatória da entalpia dos reagentes. Então, se for maior a entalpia de produtos, então que a entalpia dos reagentes, então nós teríamos, mas com seus coeficientes estequiométricos, então nós teríamos que a entalpia maior quiser também endotérmica. Então, indo para as opções, nós temos endotérmico, nós temos aqui a opção correta C. Então 11 nós temos a expressão matemática de Kp e Kc para o equilíbrio. Então 2N2O5 4NO2 mais oxigênio. Então são gases. Então Kp é dado pela expressão Kc RT elevado a
variação do número de moles. Então, variação do número de moles, isso vem para gases. Então, sólidos não fariam parte. Então, nós teríamos produtos menos número de moles de reagente. Então, seria 4 mais 1 menos 2. Então, igual a 3. Então, logo KP será KC. Variação do número de moles igual a 3. Igual a 3. Que é isso? 3. Então, indo para as soluções, temos aqui a linha E. A opção correta é. Então, a questão 12. Temos aqui. Aqui a mais a menos. Então, para que você considera a solução então, na qual existe este equilíbrio. Sabes que HA tem a cor vermelha e A menos tem a cor amarela. A adição de, então quer dizer amarela, vermelha. Então, a linha A. O sumo de limão deixa a solução vermelha. Então, se a solução vermelha quer dizer que o equilíbrio deve deslocar à esquerda. Então, nós teremos limão. Então, não sei como. Bom, a forma de. Então, nós teremos também H mais aqui, o que corresponde aqui e depois aqui a base. Então, o que quer dizer que vai aumentar a concentração dos produtos. Então, o que é aumentando a concentração de produtos, quer dizer o equilíbrio, segundo o princípio de Leibniz, havendo perturbação no sistema, o equilíbrio responde de minimizar a perturbação. Então, o equilíbrio vai deslocar no sentido de minimizar essa perturbação, que é à esquerda. Então, porque aumentou, deve diminuir ou equilibrar. Então, vai deslocar à esquerda. Então, aumentando a coloração vermelha. Está correta. A opção correta, A. Sumo de limão deixa a solução vermelha. Então, questão número 13. 13 tem a seguinte reação, redox. Então, o agente oxidante é então, iodeto de sódio mais cloro, produzindo cloreto de sódio mais iodo. Então, nós temos aqui e se uma equação de o que varia aqui no óxido é para o iodo. Então, o iodo aqui seremos zero. Então, se uma equação de oxidação. Logo, agente redutor. Então, aqui teremos para o cloro ser uma equação de redução. Então, logo, agente oxidante. O cloro. Ou, modelo seria sódio mais iodo menos, mais cloro 2. Dando cloro mais íon cloreto mais iodo. Então, simplifica-se o que não varia então, o seu NOx. Então, queremos com iodo menos mais cloro 2, gerando aqui cloro menos mais iodo 2. Então, aqui é sólido 0, também cloro 0. Então, temos aqui iodo. Então, aqui está acontecendo de menos 1 a 0. Então, aumento. Então, essa é a minha equação de oxidação. Então, logo, agente redutor. Então, temos aqui de cloro a cloro. De 0 a menos 1, diminui. Então, essa é a minha equação de redução. Então, essa é a minha equação de redução. Agente oxidante. Então, o agente oxidante aqui é cloro. Então, indo para as opções, temos aqui a linha correta C. E o que está a ocorrer aqui, no verdadeiro sentido, para perceber-se melhor, tanto de 0 a menos 1, isso é diminuição, essa é uma equação de redução. Então, há perda de eletrões, há ganho de eletrões e perda de NOx. Aqui isso é uma equação de oxidação. Temos aqui de menos 1 a 0, há perda de eletrões e ganho de NOx. Então, a questão 14. A fórmula geral dos gelicinos é 14. Então, a fórmula geral dos gelicinos é CnH2n-2. Porque, por exemplo, temos aqui etino, a substância mais
fácil, dá n igual a 2. Porque 2 é de sim. Então, nós teremos C2H, 2 vezes 2 menos 2. Então, teremos C2H4 menos 2. Então, C2H2. E ficaremos com CH. Então, isto. Então, se um exemplo só para poder ver de forma geral. Então, a linha correta aqui nós temos CN, aqui a linha D, opção correta. 15. A fenilanina, temos aqui esse composto, é utilizada em adoçantes dietéticos e refrigerantes do tipo light. Pode concluir que a fenilanina é mas podemos logo escrever tanto nome, posso escrever tanto nome para poder perceber-se melhor. Então, nós temos aqui um ácido carboxílico. Então, na menção 1, 2, 3. Então, teremos 3 fenil, depois 2 amino, mas antes ácido, porque é ácido carboxílico. Depois 2 amino, 1, 2, 3. Butanoico. Mas colocando isso em ordem alfabética, aqui temos F e A, o que é maior é A. Então, logo 2 ácido, 2 amino, 3 fenil, butanoico. Então, temos aqui, este aqui é o nome do composto. E tanto poderia localizar, indicar a posição do grupo carboxílico, tanto faz. Então seria 1, butanoico 1. Então, indo para as opções, aqui está a dizer fenilanina. Então, fenilanina é temos aqui lípido, aminoácido. Então, temos aqui é um aminoácido, como consegue-se ver. Temos aqui o grupo amino, então 2 amino, depois butanoico, e é um ácido carboxílico. Então, é aminoácido. Então, aminoácido, grupo funcional principal é o carboxílico. Claro, amino também, mas o principal aqui é carboxílico. Então, com prioridade. Então, é um aminoácido. A opção correta, B. 16. Temos aqui o Orlon, um polímero obtido na adição na adição e utilizado em materiais testes, tem como o nome o composto. Temos aqui 16. Então, CH2, CN, CH2, depois CN, depois CH2, CN. Então, isto aqui é o polímero. Então, nesse caso, para obter através de monômero gera-se um polímero. Então, nós teremos CH3 ou CH para ligação, porque tem que ter também a ligação P como condição. Então, teremos exatamente isso. Então, daqui nós teremos CH2, CH, depois CN. Depois pode-se repetir quantas vezes quiser, pode ser 2 monômeros, 3 monômeros, CH2, CH, assim repetir como está. Então, depois CN, 3, então será CH2, assim como está, CH, depois CN, que daqui chegamos a este produto. Chegamos a este produto. Então, a opção correta aqui, a linha A. Os 17. As fórmulas para os compostos de bicarbonato de sódio, sulfato férico e sulfito de cálcio. 17. Então, temos bicarbonato de sódio, que é formado por esse sódio, bicarbonato de sódio. Temos aqui. Depois,
sulfato férrico. Então, sulfato férrico. Então, ferro 3 mais sulfato. Então, nós teremos aqui ferro 2, teremos isso, 3. Esse 3 vem para aqui e 2 daqui vem para cá. 2 ião sulfato. Então, depois temos sulfito de sódio, sulfito de cálcio. Então, cálcio 2 mais sulfito. Cálcio, sulfito. Então, teremos aqui exatamente essas substâncias. Indo às opções, nós teremos hidrogênio carbonato, sulfito. Temos aqui logo a linha A, facilitado logo a linha A. Então, 18. Se um eletrão se move de um nível de energia para um outro mais afastado do núcleo do mesmo átomo, pode-se afirmar que aqui a absorção de energia, mas seria a libertação se aproximasse do núcleo. Mas como consegue-se ver também, esta é a questão número 18, e temos um S2, 2 S2, 3, 2 SP, 6. Então está-se a afastar do núcleo, em comparação, por exemplo, com um S2, 2S. Então, aqui, bom, e na tendência a aproximar-se do núcleo. Então, não porque rete ao núcleo, mas sim por cima do núcleo. Então, o que nós temos aqui? Aqui a absorção de energia. Aqui temos liberta energia. A liberação de energia. Onde aproxima-se do núcleo. Então, temos a opção correta D. Absorção de energia. E 19. Num subnível de número quântico azimutal igual a 2, os valores que o número quântico magnético pode ter são. Então, número quântico azimutal é o mesmo que dizer número quântico secundário. Então, essa é a questão número 19. Então, número quântico azimutal. Então, número quântico secundário, nós temos 2. Então, se 2, nós temos D, são 2, e corresponde a 2. Porque 10 no máximo eletrões podem obter. Então, 10 dividido por 2, nós teremos quantos orbitais? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, corresponde a 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Então, nós temos aqui a opção correta e nas opções nós temos aqui a opção correta C, a linha C. 20. Dados elementos, então a ordem crescente dos raios atômicos destes elementos. Nós sabemos que o raio atômico ao longo do grupo cresce com o aumento do número atômico de cima para baixo e diminui com a diminuição do número atômico, que é de baixo para cima. E ao longo dos períodos aumenta da direita para a esquerda com a diminuição do número atômico e aumenta, ao longo dos grupos aumenta de cima para baixo com o aumento do número atômico e diminui de baixo para cima com a diminuição do número atômico. E ao longo dos períodos aumenta da direita para a esquerda com a diminuição do número atômico e diminui ainda nos períodos da esquerda para a direita com o aumento do número atômico. Agora, o que nós temos aqui é berílio, magnésio, cálcio, estrôncio. Ambos são do mesmo grupo. Então, o crescimento aqui será exatamente berílio, magnésio, cálcio, estrôncio. Assim como está disposto na calculadora. Então, nós teremos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio. Crescimento do raio em ordem crescente. Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio. A opção correta B. Então, 20, opção correta B. B. Agora, 21. As configurações eletrônicas que correspondem a um gás nobre. Gás nobre quer dizer, tem que ser oitavo grupo. Então, nós temos aqui, na necessidade de escrever, nós temos esse quarto grupo, terceiro período, esse segundo grupo, quarto período, este é oitavo grupo, terceiro período. Então, nós temos aqui a opção correta é. Mas antes de verificar se é corretamente feita a distribuição eletrônica, sim, oitavo grupo, então B, opção correta, gás nobre. 22.
Os átomos pertencentes à família dos metais alcalinos terrosos, dos halogênios e dos halogênios, adquirem configuração eletrônica dos gases nobres quando, respectivamente, formam íons com número de carga. Então, alcalinos terrosos, ou seja, metais alcalinos terrosos são do segundo grupo. Então, nós temos aqui metais alcalinos, 2 mais, então, então halogênios. Então, halogênio, isso seria no X2, quer dizer, ganha estabilidade de gases nobres se tiver carga 2 mais, e aqui estiver exatamente nessa posição. Então, e essa carga menos 1. Então, entre as opções, 2 mais e menos 1. Então, a opção correta é 23. As fórmulas ferro representam respectivamente substâncias com ligações químicas do tipo ferro, ligação metálica, síntese. Então, aqui temos fluoreto de potássio, é uma ligação iônica. Então, aqui ferro 2, então covalente. Então diríamos metálica iônica e covalente. Temos a opção correta C. Questão 23. 24. Assinale o grupo que só contém bases fortes. Bases fortes são os elementos principalmente do primeiro grupo, metais do primeiro grupo, que são metais alcalinos, e do segundo grupo, metais alcalinos terrosos. Temos aqui hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio e de bário. Então, a opção correta B. Isso é a questão número 24. E 25. 4 átomos são rotulados de e tal. Então, se os átomos destes elementos forem moléculas, que aqui pode-se dispor estas moléculas por ordem crescente de ligação covalente. Então, quanto maior for a diferença de eletricidade, tender-se-á a ser maior em termos de caráter polar. Então, nós temos DE, primeiro é DE, sim. Então, será E menos D. E, então, nós temos então 3,3. Então, menos D 3,8. Depois nós temos tanto DG, G menos D. Então, DG nós temos 1,3, D 3,8. Então, depois temos SG, G menos A. Então, nós temos 3,3, G 1,3. Depois nós temos DF. Então, 3,3, F temos 2,8. Aqui é fácil para ver que, mas não, antes colocamos os mesmos resultados. 3,3 menos 3,8, 0,5, 1,3, 3,8, 3,5, 1,3, 3,3, 2,8, 3,3, menos 2,5. Então nós teremos aqui nesta proporção. Então o que quer dizer que temos aqui a menor, temos 2,5 DG menor, depois a seguir não, aqui DF, F nós temos 2,8, DF depois D 3,8. Então 2,8 e dá menos 1. Depois a seguir DF, depois não.